Olá, hoje, terça-feira, 10 de janeiro de 2017. A Receita Federal abriu esta semana a consulta ao lote residual do imposto de renda para quem caiu na malha fina. Mais de 177 mil contribuintes receberão 370 milhões de reais no dia 16 de janeiro. O lote é referente aos exercícios de 2008 a 2016. A consulta para quem caiu na malha fina pode ser feita através do site da Receita Federal, que é o receita.fazenda.gov.br. Vamos saber agora os destaques dessa edição. Lei no Parlamento Paulista quer incentivar o uso de bicicletas. Especialistas dão dicas na hora de comprar material escolar. O importante é pesquisar. A partir de agora no Jornal da Assembleia. O projeto de lei em andamento aqui no Parlamento Paulista quer incentivar o uso da bicicleta como transporte e lazer. A proposta do deputado Gil Lancaster, do Democratas, pretende criar a última semana do mês de janeiro como calendário oficial do Estado, com palestras e debates sobre mobilidade sustentável e, principalmente a segurança dos ciclistas. Veja aí. A cidade de São Paulo conta com uma estrutura cicloviária de mais de 400 quilômetros, entre ciclovias, que são espaços separados que isolam os ciclistas dos demais veículos, como nas praias, parques e grandes calçadas, e as ciclofaixas, ou seja, quando há apenas uma faixa pintada no chão, sem a separação física. Você sempre andou de bicicleta e aqui na capital você acha que vai ser fácil? Aqui no Ibirapuera é fácil, agora na rua, muito carro não dá não. Você veio de que cidade? A gente veio de Salvador. De Salvador. E lá para andar de bike é bom? É, tranquilo. Lá tem muita ciclovia, a gente pode andar na orla, dá para andar. A gente vai da rua até a orla e anda lá e dá para andar todo fim de semana. Uma pesquisa do Ibope mostra um crescimento de 50% no número de bicicletas utilizadas como transporte na época da ampliação da malha cicloviária na cidade de São Paulo. O ciclismo é um esporte muito bom para a saúde, de estresse, entendeu? E também facilita no dia a dia, porque o trânsito hoje não colabora muito. Então a bicicleta, para muitos, se tornou um meio de transporte mais acessível, mais rápido, entende? Para estimular a população a usar cada vez mais as bicicletas, não só na capital, mas em todo o estado de São Paulo, o projeto de lei 688 de 2016 pretende instituir a Semana do Incentivo ao Ciclismo em todo o estado. O projeto de lei é de autoria do deputado Gil Lancaster, do Democratas, e tem entre seus objetivos sensibilizar a sociedade civil, a iniciativa privada e o gestor público sobre os benefícios socioeconômicos do ciclismo. Acho bacana, ajuda bastante no meio de locomoção, até para a nossa saúde, vai ser bem legal sim. Seria interessante até para melhorar o trânsito, né? Eu acho que seria bem legal. Um estudo da Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo e da ONG Transporte Ativo traçou um perfil econômico das pessoas que usam a bicicleta na cidade de São Paulo, mostrando que a maioria está nas faixas D e E. 1 em cada 6 ciclistas ganha até 3 salários mínimos e mais de 1/3 deles ganha até 2 salários mínimos. Se aprovada, a legislação deve colaborar com o planejamento estratégico das cidades em relação à sustentabilidade e à qualidade de vida. O esporte traz a cidadania. Então, se o governo parar para olhar mais para eles, eu creio que as mudanças vão acontecer. É saudável, é agradável, né? Acaba sendo um passeio, seu une útil ao agradável. Silvio Santos vem aí. Pois é, esse é o nome da exposição que está no museu, no MIS, que é o Museu da Imagem e do Som. Eu vou chamar agora a repórter Silvia Garcia, que está nesse momento aí no Museu da Imagem e do Som, Silvia? Para falar para a gente mais sobre essa exposição desse grande animador, desse grande apresentador de televisão, Silvio Santos. Oi, boa tarde, Sérgio. Boa tarde para todo mundo. Não estou te ouvindo muito bem, Sérgio, mas como você já disse, a gente veio até aqui o MIS, Museu da Imagem e do Som, para poder mostrar essa exposição de um dos ícones da televisão brasileira. De quem que eu estou falando? Como você disse aí, Silvio Santos. Agora eu vou perguntar para você, você lembra disso daqui? Olha só, ó. É isso mesmo, era o Roletrando. Olha aqui, a gente vê algumas imagens de um programa ícone nos anos 80. Esse é uma das atrações que você pode acompanhar aqui dentro do Museu da Imagem e do Som. E você fazendo um passeio que demora mais ou menos 1 hora, a gente vai passando por várias salas. Olha essa câmera super antiga.
enorme, né? Pois é, era assim que era feita a nossa televisão brasileira. E que você ajuda a contar a história também da TV através do Silvio Santos. A exposição começa num preto e branco, lá no início, quando o Silvio Santos era pequenininho, lá no Rio de Janeiro. Aliás, até uma explicação super curiosa do porquê que o Silvio Santos se chama Cênor Abravanel. Você sabe por quê, Sérgio? Vou contar para você rapidinho. Na verdade, o pai dele queria que ele se chamasse Dom Abravanel. Mas como não tinha esse nome aqui no Brasil, o cartório negou e falou assim, olha, você pode escolher outro nome. Aí o pai do Silvio Santos falou, então vou escolher um nome parecido com Senhor Abravanel. E aí ficou Cênor, que em espanhol a gente escreve S-E-N-T-O-R, Senhor, né? Cênor Abravanel. Essa é uma das histórias que tem para contar. Agora olha ali, Sérgio. Lembra daquele foguete do programa Domingo no Parque? Lembra que o Silvio Santos falava, você troca uma casa por uma bicicleta velha? E a criança falava, sim, pois é. Aqui você pode não só conhecer essa história, mas também interagir. A culpada disso tudo, na verdade, a co-curadora Gabi Araújo, foi quem promoveu toda essa exposição, né? Como é que foi o trabalho aqui para montar tudo isso, Gabi? Eu e mais um monte de gente, né? Mas, na verdade, a ideia surgiu já tem um ano, né? Quando a gente teve duas experiências anteriores, que foi a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum e o Mundo de Tim Burton. Uma por ser um tema televisivo, e a gente trabalhar um pouco esse resgate da memória, da nossa comunicação, da nossa televisão, que é o nosso principal veículo de comunicação. E dois, por ter um artista vivo aqui, vendo a sua obra sendo exposta. A partir daí a gente fez o convite para o próprio Silvio, para ele autorizar a gente acessar essa história dele. E aí foi um trabalho com muita gente, com pesquisadores, a gente selecionando materiais. Foi uma parceria que rendeu também imagens e acervos da TV Record, da TV Tupi, que hoje está dividida com a TV Cultura e a Cinemateca Brasileira. Até a TV Globo, para quem não sabe. Exatamente, imagens da TV Globo aí do Carnaval, com a Escola Tradição, quando o Silvio desfilou, e da Rádio Globo, que hoje possui o acervo da antiga Rádio Nacional aqui de São Paulo. Então, para quem vier aqui, vai ver muita coisa interessante. Desde as pessoas mais velhas, que acham que já conhecem, mas vão descobrir coisas diferentes aqui, até as pessoas mais novas, que não acompanharam e não viram muita coisa, né? Tem gente que nunca ouviu o Silvio Santos no rádio. Como que era o Silvio Santos no rádio, né? Como que era um programa do Silvio Santos? Para quem ele comunicava isso nos anos 60, 50, 60 e 70, né? Todas essas curiosidades. E essa daqui é só uma das salas, né, Gabi? Obrigada pelas suas informações. A gente subindo, indo para outro andar, que esse daqui é o primeiro andar. Daí tem o segundo andar, também tem a parte de show de calouros, a parte da Casa dos Artistas e tem muito mais para conhecer. Só lembrando, a exposição acontece de terça até domingo, de 11 da manhã até as 9 horas da noite. O ingresso custa R$12, ela vai até o dia 12 de março e hoje, terça-feira, é totalmente gratuita. Sérgio? Obrigado, Silvio. Olha, a gente sabe muito bem, né, Silvio? Tivemos a honra de trabalhar com esse apresentador, né, com esse animador. Aliás, o maior animador de programa de auditório no Brasil, Silvio Santos. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã. Quarta-feira, em São Paulo, o tempo terá sol com aumento de nuvens pela manhã e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura deve chegar aos 31 graus. Campinas, sol entre nuvens também pela manhã. À tarde e à noite pode chover. A máxima prevista é de 32 graus. São José dos Campos, sol com nuvens. Deve chover, a máxima chega a 35 graus. Sorocaba, dia amanhece ensolarado, presença de nuvens, possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite. Os termômetros devem atingir 31 graus. Ribeirão Preto, dia com sol, algumas nuvens, pode chover também. A temperatura deve marcar 31 graus. Educador financeiro dá dicas de como economizar na hora de pagar as contas. Voltamos já. O ano começou e as contas chegaram. O IPVA é um imposto que pesa no bolso de quem tem carro, né? Agora, é bom analisar a situação financeira para escolher a melhor forma de pagar o IPVA. Início de ano e contas para pagar não faltam. Entre elas, o IPVA, o Imposto sobre Veículos Automotores. Se planejou para pagar o IPVA? Pagou à vista? Como é que foi? Não, paguei à vista. Paguei à vista e licenciei. Eu parcelei. Tá difícil, né? Então a gente tem que parcelar. Para as contas caberem no bolso é preciso planejamento, inclusive para quem deixou para a última hora, para ver se o dinheiro é suficiente.
O brasileiro deixa tudo para a última hora. O ideal é o quê? É se planejar, sentar com a família, ver os sonhos, os objetivos e fazer um diagnóstico financeiro. O que é isso? É ver todos os gastos que teve em dezembro, todas as receitas e ver quanto tem de sobra. E se essa sobra dá para pagar esse IPVA ou não. A dúvida mais comum para o pagamento do IPVA é à vista ou a prazo. Claro que o fator mais importante para esta resposta é a situação financeira de cada um. Temos que parcelar um IPVA em 3 vezes. Se você conseguir uma rentabilidade de maior que 3% durante esses 3 meses, por exemplo, 1,5% ao mês, aí vale a pena deixar o dinheiro que ia pagar à vista, aplicado e pagar parcelado. Agora, se não consegue um rendimento maior que esses 3%, o ideal é pagar à vista o IPVA, ganhando os 3% como desconto. Cerca de 17 milhões e meio de veículos devem pagar o IPVA no estado de São Paulo. O recolhimento varia de acordo com o modelo. Os movidos a álcool e gasolina, por exemplo, pagam 4% do valor venal. Já ônibus, micro-ônibus e motocicletas, 2%. Uma conta salgada que precisa de um diagnóstico de receitas e despesas. Analisar todas as receitas, todos os gastos. O ideal é anotar todos os gastos por 30 dias, pelo menos uma vez por ano, para saber o padrão de vida dela. Ao saber o padrão de vida dela, ela vai saber se ela está endividada, se ela está equilibrada financeiramente ou se ela é investidora. Se ela está endividada, o ideal é parcelar. Fazer a parcela, porque ela não tem condições de pagar à vista esse PVA. Só que ao parcelar, o ideal é que analisar se essa parcela cabe no seu bolso. Cabendo no bolso, tranquilamente ela vai pagar. E para quem estiver com a situação financeira muito apertada, é preciso cuidado com os empréstimos. Tem que ver os juros desse empréstimo, tem que correr do cheque especial, que é o maior juros do mundo, tá? E comparar. Se o juros vai ser menos que 3%, aí pega o empresário, paga à vista e recorre ao banco, mas tudo tem que analisar. Vamos agora a mais uma rodada da previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, o sol aparece com a presença de nuvens, possibilidade de chuva, hein? A temperatura máxima é de 31 graus. São José do Rio Preto, sol entre nuvens pela manhã, possibilidade de chuva, temperatura chega a 32 graus. Mogi das Cruzes, o dia começa com sol, muitas nuvens. No decorrer do período, possibilidade de chuva, máxima é de 30 graus. Piracicaba, sol com algumas nuvens pela manhã. Pode chover durante o período, a temperatura chega a 33 graus. Você tem filho na escola? Então, olha, fique atento, hein? Na hora de comprar material escolar é preciso pesquisar. Nós vamos mostrar isso já já. Bom, nesses dias de muito calor é importante tomar cuidado com a exposição ao sol. O uso de protetor solar é indispensável para aproveitar bem esse verão, né? Vai oficialmente até o dia 19 de março e os cuidados para evitar a exposição excessiva da pele ao sol são importantes. Utiliza filtro solar sempre? Sim, sempre que posso. E hoje usou? Hoje não. Não usa filtro solar? Muito difícil. Por quê? Eu acho que eu não tenho costume, não peguei o hábito de usar e não uso. Utilizou hoje? Utilizei. E aí, repassa ou usa uma vez só? Eu passei uma vez só. Não esqueça nunca de repassar. Né? Precisamos repassar a cada 2 ou 3 horas, dependendo do fator de proteção solar. Escolher um protetor solar de amplo espectro é fundamental, então que ali tenha proteção para UVA, UVB, para infrared e também ele pode ter multifuncionalidade. Então, um paciente com melasma, por exemplo, ele pode associar a um protetor com uma tonalização de base para ajudar a ter uma proteção física desse melasma, dessa mancha. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 8 em cada 10 brasileiros não utilizam de forma correta o filtro solar. A dermatologista Bel Takemoto explica que todo o corpo precisa ser protegido.
Uma bela dica é um investimento numa roupa com fotoproteção UV. Né? Às vezes as pessoas suam muito, né, no trabalho, e a roupa ela já vem com uma fotoproteção. Então é só colocar a roupa, fotoproteger as outras áreas que estiverem expostas e nunca esquecer. Então dorso de mãos, região de orelha, nuca, né, dorso dos pés se eventualmente estiver exposto. Mas é uma dica interessante. Proteger o lábio é um exagero? Não, muito pelo contrário. Proteger o lábio é fundamental. Aqui é uma mucosa muito fina no lábio e a gente pode, qualquer fotodano pode desenvolver queratose actínica, carcinoma espinocelular, e que são cânceres que a gente tem uma certa dificuldade, geralmente são cirúrgicos e são intervenções grandes. Então a prevenção é sempre o melhor remédio. O chamado FPS, fator de proteção solar, encontrado nos filtros solares, é uma relação de tempo e não de proteção direta, explica a dermatologista. A gente tem uma continha básica aí para fazer. Essa conta básica é pegar a dose eritematosa mínima, que é o tempo médio de 4 a 5 minutos que cada pessoa começa a ficar vermelha quando se expõe ao sol, multiplicado pelo fator de proteção solar. O filtro solar precisa ser aplicado inclusive em dias frios e nublados. Além de ajudar na estética do corpo, ao preservar a pele, mais importante ainda é evitar o câncer de pele, que corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no Brasil. Aquela feridinha vermelha que tem o desconforto, faz casquinha, parece que nunca sara, que você sempre está futucando, sempre está coçando, se está vermelha, se sangra, se está crescendo, procure o dermatologista o mais breve possível. Bom, com o início do ano chegam também as contas para pagar e material escolar para comprar, né? Os preços podem chegar a uma diferença aí de mais de 450%, segundo o PROCON aqui de São Paulo. Bom, quem tem neste momento as informações é a repórter Silvia Garcia. Sérgio, boa tarde a todos. A gente veio até o centro de São Paulo para falar sobre a compra do material escolar. Só para você ter uma ideia de como pode variar esse preço, nessa loja aqui a gente encontrou algumas mochilas escolares com preço, olha aqui, ó, de R$200. Mas se você procurar bem e não for uma mochila de personagem conhecido, ela pode sair até R$50, como é o caso dessas outras aqui, olha. Elas são mais simples. Mas para dar mais dicas para a gente aí, para saber como usar o dinheiro nessa época de crise e que tem que comprar material escolar, a gente encontrou aqui com o educador financeiro Cássio, que vai falar para a gente o que nós devemos ou não devemos fazer. Vamos a algumas perguntas aqui. Pagamento, tem que ser à vista, a prazo, como é que faz? De preferência à vista com desconto. Desconto é direito do cliente, no mínimo 3%. Quanto mais gente for fazer a compra, melhor, mais fácil de pedir desconto. Se não for possível desconto à vista, pagamento a prazo e invista o dinheiro. Uma outra dica também que você estava conversando com a gente é trazer o dinheiro contado. Trazer o dinheiro contado, saber o limite do orçamento, saber o máximo que se pode gastar, para não estourar e para não faltar nas outras contas no mês. Vem com filho ou vem sem filho fazer compras? Filho tem os dois lados. É interessante trazer o filho para que ele escolha o material que ele vai usar, desde que esse material esteja dentro do orçamento. É interessante dar as opções para que a criança escolha dentro do orçamento qual o item que ela vai usar no ano inteiro. Comprar em grupo, com vários pais juntos, com o pessoal do condomínio, ou vir e comprar sozinho, já que a pessoa é toda regrada. Qual que é a melhor prática nesse momento? Financeiramente, compras coletivas. Chamar os pais do condomínio, da vizinhança, também do serviço. Chamar os pais, virem comprar junto e comprar em grandes quantidades, que comprando em grandes quantidades o preço sai menor. Bem menor. E a outra dica também que o Cássio tinha dado pra gente, Sérgio, essa daqui eu não sabia, é de você procurar pro lado mais de cima das prateleiras ou do lado mais abaixo. Sabe por quê? Isso é uma pegadinha do próprio dono da loja mesmo. Eles colocam os materiais mais caros e mais chamativos na altura do olho. Bom, fica a dica. E só lembrando que gastar sola de sapato nessa época do ano, numa época de crise, faz bastante diferença, porque os preços podem variar de mais de 400% mais caro. Todo começo de ano é a mesma história. Corre, corre para comprar material escolar. A Camila sabe bem o que é isso. Tem 2 filhos.
Como é que tá a negociação com os filhos aqui, com o negócio de material? Não tem negociação, ficou em casa. Não tem. Não tem negociação. Tem que ser o mais barato, né? Já comprou a lista inteira? De uma filha, sim. Do outro, tô fazendo. Esse é um dos maiores gastos do início do ano e devido à falta de educação financeira, diversas despesas se acumulam e as famílias se perdem em meio a tantas contas para pagar, muitas vezes ultrapassando até o limite do seu orçamento financeiro. Tem orçamento para gastar? Tem. Até quanto? Tem uns 400. Até uns 400. Passou disso, daí não leva? Não, eu não levo mais não. Para organizar melhor as contas e os gastos, primeiramente analise os itens do ano passado e selecione tudo o que pode ser usado novamente, como tesoura, régua e mochila, por exemplo. Na hora de pesquisar material escolar, uma das dicas é procurar e sair do próprio bairro, às vezes até da própria cidade. Nesse caso aqui, com os lápis acontece uma coisa muito mais cara. Você consegue encontrar lápis com diferenças de preço de até 450%. Se comprar uma caixa com muitas unidades, vai sair muito mais barato. Tudo isso pode ser uma boa saída. Faça muitas pesquisas e trace um orçamento para ter noção do gasto total. É importante planejar, fazer pesquisas, existem aplicativos que facilitam isso, aplicativos de trocas de mensagens com os pais, com os vizinhos, com o pessoal do condomínio, isso é muito importante, todos saberem o quanto vão gastar, isso é muito importante para o orçamento familiar e para gastar o mínimo possível com material e fazer a criança feliz. E mais uma coisa, pagamentos à vista são sempre a melhor opção. Previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Franca, sol com aumento de nuvens. Pela manhã, possibilidade de chuva a qualquer hora da tarde e também à noite. A máxima chega a 28 graus. Bauru, dia com sol, com nuvens também durante o período e possibilidade de chuva à tarde e à noite. A temperatura chega aos 34 graus. Limeira, sol entre nuvens pela manhã e possibilidade também de chuva. A máxima é de 34 graus. Marília, o dia começa com sol entre nuvens. Há possibilidade de chuva durante o período. A máxima é de 33 graus. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia termina aqui. Mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. E a gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.